Oi, eu sou o Bruno, bem-vindo a mais um Conversa Essa. Esse é um episódio especial que eu quero falar de algumas coisas, entre elas, deixar claro aqui alguns elementos do Conversa Essa. Eu falei essa semana nas redes sociais que o Conversa atingiu seus 1000 plays, segundo lá os dados do Anchor. Então tem lá mais ou menos 1000 e pouquinho plays, e eu estou muito feliz com isso. E é claro, eu agradeço a todo mundo que já ouviu, mesmo que 500 desses plays, com certeza fui eu. O fato é que eu realmente espero que, se você esteja ouvindo isso agora, que você aproveite o programa, principalmente todos os episódios que eu tento fazer de maneira bem diferente. Então, tipo, tem desde entrevistas, game shows, agora o novo projeto de notícias. Então eu realmente tento diversificar o conteúdo para que ele possa ser mais... que ele possa gerar mais entretenimento, né? No final das contas, uma das grandes pontos positivos de você produzir o podcast é você poder variar no tipo de conteúdo e ele vai continuar sendo agradável. Então, por exemplo, tem alguns podcasts de nicho, mas mesmo dentro do nicho eles vão conseguir fazer episódios diferentes. Então, por exemplo, eu acompanho muito o pessoal do True Crime, né? Que é o histórias de crimes ou histórias de terror. E mesmo dentro desses episódios o pessoal é mais de boa, tipo, até as meninas do Pini Crime ou mesmo do Crime e Ansiedade, elas sempre vão conversar sobre algumas coisas, vão debater alguns outros temas diferentes, ou mesmo, vamos falar sobre filme, vamos falar sobre livro, entendeu? Então, tipo, tem sempre uma diferenciação no tipo de conteúdo que é gerado. E eu particularmente acho isso muito interessante para podcast. Eu nunca defini um conteúdo específico para conversa, eu nunca disse que o conversa vai ser só sobre isso. Mas eu gosto muito de fazer entrevistas, eu adoro conversar com pessoas que eu não conhecia ainda, ou que eu acho interessante, importante o trabalho. E eu tô adorando fazer também esse formato de game show, porque eu acho divertido, eu acho interessante, é uma maneira de você trazer algo bem diferente para a podosfera em si, né? O Conversa Essa, ele nasceu, eu tava até conferindo aqui, o primeiro episódio foi postado em julho de 2019, então esse é entre aspas, o segundo ano do Conversa Essa. Então, assim, ele fez 1 ano e meio praticamente, né? Mas 2019 sendo o primeiro ano e agora 2020 sendo o segundo ano. E sendo que eu já tinha feito alguns outros projetos antes, então eu tô contente com isso porque o projeto tá se mantendo. É claro que para isso eu tenho que agradecer muito o Joana Monique, que foi quem mais me apoiou lá no comecinho. A gente fez outros projetos, a gente fez vários trabalhos, a gente continua trabalhando juntos, sou muito grato por isso. Mas recentemente eu também tenho tido um apoio muito grande do Renan, lá do Infinito Particular, e eu sou muito grato por isso. Assim como todo mundo assim, da podosfera, eu tenho feito uma amizade muito boa com o pessoal lá do podcast de garagem, eu gosto muito deles, e eu sou muito grato por isso. Não só isso, eu também queria deixar já gravado aqui, estabelecido aqui, que eu quero variar cada vez mais os programas, eu quero, enfim, tentar trazer conteúdos bem diferenciados, e às vezes a gente é sabotado pelo próprio, digamos assim, pelo nosso próprio ser, né? Então, tem sido difícil, tem sido tempos complicados, eu sei que todo mundo está passando por essa pandemia, por essa situação geral, à sua própria maneira, só que para mim as coisas funcionam um pouco diferentes, porque eu nem sinto tanto os impactos da pandemia em si, eu sinto mais os impactos meus relacionados à saúde mental. Agora a gente está em setembro e é um momento em que eu sempre falo mais abertamente sobre a questão de saúde mental, né? Eu escrevo alguns textos lá para o Animistic, e alguns deles eu sempre tento trazer esse elemento relacionado a como a gente se relaciona com os outros, a empatia e, enfim, todos os dilemas que a gente vai enfrentar. E para mim, particularmente, eu acho muito importante a gente não deixar de falar sobre saúde mental, porque ainda é estigma, ainda é complicado, ainda é tabu. Eu estava até ouvindo umas músicas recentemente e elas falam muito sobre isso, de que tipo, cara, a gente ainda tá enfrentando os mesmos demônios de sempre, a gente ainda tá enfrentando, né, como diria o RuPaul em seu maior clichê do mundo, o nosso inner saboteur, nosso sabotador externo, mas seria realmente autossabotagem, a gente realmente acaba se autossabotando. Eu sei que eu vi muitos projetos, principalmente no meio da podosfera que eu tô falando agora, eles nascem e morrem muito cedo, porque a gente não recebe o apoio necessário, a gente não recebe, sei lá, um comentário, um feedback, e aí a gente se sente sozinho, e aí a gente entra na nossa mente, e quando a gente tá sozinho na nossa mente, a gente acaba ficando naquela de que, tipo, cara, não vale a pena mesmo, tipo, não tem ninguém aqui, eu não tô compartilhando com ninguém, eu não tô falando nada pra ninguém,
E fazer isso sozinho é mais complicado do que parece. Fazer isso sozinho gera mais autodúvida, gera mais sentimento de que você talvez esteja falhando, esteja fazendo algo bobo, algo idiota. Então é complicado, é difícil. Eu sei que tem muita gente que passa por isso, muita gente que duvida do próprio trabalho, e isso não é novidade. Mas uma das questões principais é essa, que tipo, por a gente estar no momento em que a gente está, as coisas ficam mais à flor da pele, as coisas ficam mais evidentes. Então, fica mais claro que algumas pessoas estão passando por esse tipo de dificuldade, principalmente, de dificuldade de você se concentrar, de você focar, de você acreditar no próprio trabalho, e dificuldades até mesmo de se relacionar, de procurar alguma coisa que te tire daquele lugar, daquele espaço negativo, por assim dizer. Então, são tempos difíceis, mas eu espero que a gente possa, sim, conversar sobre isso e tentar, de alguma maneira, melhorar. Eu mencionei rapidamente a ideia de feedbacks e eu também falei lá nas redes sociais. Ó, o carro de som passando. Enfim, eu falei muito sobre isso porque eu acredito que... Eu até ironizei um pouco que, tipo, cara, o Conversa fez os seus 1000 plays, mas ele não fez nem 5 comentários nas redes sociais. E eu só recebo comentários de pessoas muito próximas a mim, tipo Joana, às vezes o Renan. Então, tipo, é complicado, por isso que eu falei pra vocês, porque, tipo, a gente duvida muito do nosso próprio trabalho. A gente tem muito esse problema de, tipo, não acreditar que ele é bom o suficiente. E quando a gente faz, e quando a gente tenta, e quando a gente, tipo, tá lá mega feliz tentando compartilhar pro máximo de pessoas possíveis, tipo, eu lancei o Conversa News, e o Conversa News, ele tem uma mistura de zoar um pouquinho com as notícias, usando aqueles áudios, entrando no meio do, entre aspas, jornal. Mas o último episódio foi muito ruim pra mim, porque eu achei um episódio, assim, eu tava sem energia, era a 5ª vez que eu tava tentando gravar, e algumas notícias simplesmente travavam, não iam, e eu já tava completamente sem energia, a voz ficou bem fraca, eu acho que a edição ficou horrível, e só o que salvou mesmo a presença da Joana. E enfim, é um projeto que, apesar de eu gostar muito, de eu achar ele divertido, de eu achar ele que ele força um pouco a minha criatividade, no sentido de fazer uma edição mais dinâmica, uma edição que faça sentido, uma edição em que a piada complementar seja boa, eu acho que, tipo, às vezes é difícil manter ele. E o que acontece? Eu criei ele para ser um momento em que eu faça essas piadas dinâmicas, por assim dizer, e em que eu possa divulgar a galera que eu gosto, e que eu possa brincar com a galera que faz podcast e estão aí na cara e na coragem, que é a galera independente, né? Então, tipo, eu faço o momento de maquinações da Podosfera Independente, e é uma maneira de eu brincar e de eu indicar pessoas. Então, por exemplo, no último episódio eu indiquei o pessoal do Unidrop, eu indiquei o pessoal... Aliás, eu não indiquei ainda, mas eu ainda vou indicar o pessoal da Podosfezes. Então, tipo, é uma galera, entre aspas, nova, é uma galera independente, é uma galera pequena, por assim dizer. E mesmo assim, é difícil, entendeu? É difícil porque você, tipo, você não recebe nenhum, entre aspas, feedback. Você, tipo, você se sente muito sozinho gritando no mar maluco e imenso do universo. Então é estranho pra quem... Assim, eu acho que talvez seja isso que faça com que a galera que começou e são pequenos acabe parando, porque você se sente sozinho no meio do mar gritando Wilson! Wilson! E enfim, é meio bobo. Eu sei que tá parecendo mais um rant aleatório isso que eu tô fazendo aqui agora, mas no fim das contas é meio que tipo, olha, desabafos da podosfera misturado com informações gerais, misturado com eba, Setembro Amarelo, precisamos conversar. Mas como eu falei antes, a ideia do Setembro Amarelo, principalmente pra mim, no meio da podosfera, representa isso. Representa você saber dar voz e dar crédito às pessoas. Existem campanhas muito importantes, como o podcast é delas, que trazem mais mulheres, e isso é importante, porque a gente chega de silenciar pessoas. A gente tem a galera lá do LGBT Podcasts, que também é incrível, porque é uma comunidade que eu vejo sendo muito boa em se apoiar. Então, tipo, a galera que eu vejo participando é uma galera que tá ali, estão conversando, estão interagindo, estão tentando manter esse contato. E eu espero que o mesmo aconteça pra galera pequena, pra galera dos independentes, pra galera do que tá ali, ó, tipo,
eu tô produzindo o meu, mas eu tô ouvindo o teu, e vamos aí, vamos se ajudar, vamos contribuir. E se não quiser, tudo bem também, né? Acho que é a escolha de cada um. Cada um tem as suas vivências muito complicadas. Mas eu acho que isso é uma das poucas coisas que eu posso dizer que o Conversa sempre foi baseado. Tipo, o Conversa começou porque eu chamei Joana pra produzir um podcast, ela não tava podendo, aí depois ela produziu o dela e eu falei, pois então pronto, vou produzir o meu e a gente vai se ajudando. Tipo, eu participo num dia no teu, tu participa um dia no meu. E foi assim, era semana eu no dela, semana ela no meu, e a gente foi produzindo. Então, tipo, pra mim a Conversa ele surge na ideia de você ajudar um ao outro. De você oferecer uma mão, de você oferecer o feedback, de você se oferecer pra estar ali. E eu quero espalhar isso pra mais gente, eu quero espalhar isso pra outras galeras, eu quero que outras galeras façam isso com outras galera que tá começando, com gente pequena. Pra mim, essa é a ideia do Conversa, essa é a ideia do podcast independente, essa é a ideia da maquinações da podosfera, entendeu? Então, tipo, é você ter um projeto, você acreditar nele, mas é claro que você vai ter certeza de que esse seu momento de acreditar nele um dia vai sumir. E se você não tiver alguém ali que você confia, ou então alguém ali que possa te dar uma assistência até você se recompor, você vai acabar desistindo e a gente não quer que mais podcasts navio fantasmas estejam por aí, né? Eu digo navio fantasma porque a gente vê, cara, eu encontro muito, porque eu sou muito de pesquisar podcasts, então eu encontro muitos podcasts que eu vejo assim, nossa, temática legal, ideia de episódio legal, e o podcast tá abandonado. Só sobrou os episódios antigos, 3, 5 episódios antigos, às vezes até 20, mas está abandonado, porque é só um navio fantasma rodando na podosfera, porque talvez a pessoa que estava fazendo não conseguiu continuar, e enfim. Eu sei que tem muita gente que acha que a podosfera é muito egocêntrica, ela foi criada na ideia de competiçãozinha e tal, então tipo, quando você pega pessoas lá das antigas, que estão aí há muito tempo, sempre teve essa questão de tipo, são os meus ouvintes versus os seus ouvintes, guerra de fandoms e por aí vai. Eu acho que a podosfera hoje não é mais isso, cara, porque, sério, eu ouço, sei lá, eu tenho pelo menos assinado no Castbox, que é o que eu uso, mais de 100 programas, e eu ouço podcast pra caramba, tipo, o dia inteiro praticamente eu ouço podcast. E eu ouço muita gente muito diferente, de muitos locais, de muitos temas diferenciados, e se eu puder eu dou feedback pra todo mundo, se eu puder eu sigo todo mundo, e se eu puder eu tento até fazer amizade com todo mundo, porque eu acredito que não é mais negócio de competição, não é mais essa ideia de que o meu é melhor do que o seu, ou então os meus ouvintes não podem ser os seus ouvintes. A gente tá num momento em que, cara, você pode ouvir de tudo, você pode consumir de tudo, e no meio da podosfera isso é mais importante ainda. Eu acompanhei até o pessoal do Hangar 18, que deu maior força pro Obscuridão, acho que o nome do podcast é Obscuridão. Eu até ouvi ele essa semana, e o cara ia parar o podcast porque ele não tinha. Tipo, ele sabia que tinha gente ouvindo, mas o pessoal não comentava, não mandava feedback, ou não mandava histórias. E ele teve que mudar o formato do programa dele pra continuar. Mas ainda assim fica difícil. E eu entendo esse lado, porque é complicado você se manter nesse meio, mais uma vez, você gritando pra todo mundo e parece que você tá sozinho. E se você tiver qualquer condição relacionada à ansiedade, até mesmo questões de qualquer coisa relacionada à saúde mental, fica mais complicado ainda, porque você fica duvidando de si mesmo, do seu trabalho mais ainda. Não sei, pra mim eu sou muito da ideia de que tipo, a gente tem que fazer e a gente tem que se ajudar, porque é assim que funciona, a vida é exatamente isso. E não ficar chorando e mandando flores pra quando a pessoa se foi, entendeu? Então, essa é uma das coisas que eu queria falar, mais por sentido de que tipo, nós estamos aí mesmo, nós estamos tentando se manter nessa podosfera, espalhando coisas positivas, espalhando reflexões importantes e zoando quando dá pra zoar, mas no sentido de que tipo, por exemplo, eu me toquei que eu lancei uns 2, 3 episódios em que eu reclamava de alguma coisa muito pop. Então, por exemplo, eu, entre aspas, critiquei o trabalho da Beyoncé lá no The Lion King, sei lá como era o nome do negócio, e eu critiquei também o The Boys, que é uma série muito popular atualmente. Mas uma das coisas que eu posso me orgulhar é dizer que a minha crítica nunca foi é um lixo, acaba, não precisa existir. Minha crítica nunca foi isso. A minha crítica, por exemplo, no lance da Beyoncé foi, olha, ela fez isso, que é importante, mas ela acabou pecando porque o que ela representou acabou estereotipando um povo. E não é interessante você estereotipar ou minimizar a cultura de um continente, porque o continente africano, a África não é um país, a África é um continente, são muitos povos, são muitas culturas, são muitas
enfim, muitas coisas. E essa foi a minha crítica, e eu acho que a nossa discussão foi boa nesse sentido. Mas eu sei que o que chega pra muita gente é que, tipo, falou mal de Beyoncé, silencia isso aí, chega, morte ao infiel, por assim dizer. Quando eu falei de The Boys, eu até brinquei com as meninas, com a Bé, com a Marina, que tipo, cara, é só pornô de violência. Tipo, não é ruim, não é, tipo, odioso. Você não pode assistir isso, a lista não deve existir. Não, pode existir. O problema é que, eu até brinquei, eu não entendo o hype no sentido de que, tipo, cara, a história é lenta, a história tem muitos defeitos, a história é lenta, ela demora a acontecer e ela só se sustenta por esse traço mais violento. Então, tipo, a crítica é essa, a crítica é, tipo, não endeuse algo que não deveria ser tão endeusado. Tá entendendo? Tipo, existem outras obras que merecem, sim, todo o endeusamento possível por ofertarem reflexão pra caramba, enquanto outras obras ainda são quadrinhos dos anos 90 em que você se baseia na violência pra vender. Esses, pra mim, são alguns dos traços importantes que eu tento trazer e que eu consegui identificar dentro do formato da conversa e das conversas com os meus amigos. É que é isso, cara. Tipo, a gente consegue criticar a coisa de maneira, entre aspas, inteligente, de maneira em que você não vai nem diminuir nem endeusar aleatoriamente. Você vai tentar trazer um traço de realidade e brincar com a ideia de que eu estou afim disso hoje ou não. Outra coisa que eu queria falar é que se você realmente tiver qualquer feedback, deixa no comentário, vai lá no Instagram, @conversaessa ou @conversaessa, você encontra no Instagram muito fácil. Deixa um comentário, até aqui no Twitter também, deixa um comentário também no Twitter, Bruno Petrajano, e a gente se fala depois. Muito obrigado se você ouviu isso, desculpa pelo rant aleatório, pelo papo completamente maluco, mas no final é isso, meio que um desabafo misturado com recados. Por favor, se cuida e a gente se encontra depois. Tchau! Você tem uma cara de quem vai fuder minha vida. E o seu olhar é um caminho sem saída. O seu corpo é um caminho sem saída. Então só entro. Gira, 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 só de Van Gogh. Gira, 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 só de Van Gogh. Gira, 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 só de